Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais esta aula. Hoje nós falaremos a respeito da união mística dos crentes com Cristo. É a nossa segunda lição da revista que nós acabamos de começar, As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2. Então, hoje nós falaremos a respeito da união mística dos crentes com Cristo. Esse tema é muito importante porque muitas vezes a gente considera a salvação como se fosse algo externo a nós, como se em algum momento Cristo fez a obra da redenção, conquistou tudo aquilo que era necessário, e a partir de tudo isso que ele fez, algo que foi externo a nós, aí sim nós recebemos esses benefícios. Mas a doutrina da união mística, ela nos mostra que algo é feito por causa da união com Cristo. Nós não estamos, nesse sentido, afastados de Cristo, mas nós recebemos todos os benefícios da redenção, recebemos todas as bênçãos que Deus nos dá, justamente porque nós estamos unidos com Cristo. Por esse motivo, a união com Cristo é a verdade central para a salvação. E a salvação depende dessa união. Não há como alguém ser salvo sem estar unido a Cristo. Não há como a salvação ser aplicada à vida de uma pessoa se ela não está unida a Cristo. É justamente por conta dessa união dos crentes com Cristo é que eles podem ser salvos. Né? Então, por isso, nós somos salvos porque fomos feitos um com Cristo. E também nós permanecemos salvos porque nós estamos unidos a Ele. E quando a gente compara o cristianismo com outras religiões, isso é totalmente diferente. As outras religiões todas requerem que aqueles que adotam os seus princípios, as suas filosofias, eles façam algo. As divindades esperam que aqueles que lhes prestam culto façam boas atitudes ou então façam sacrifícios a esse Deus para que assim essa pessoa possa ser salva de alguma forma. O cristianismo é totalmente diferente porque ele fala a respeito de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele é a salvação que nós precisamos. E quando ele apresenta os termos da salvação, quando ele apresenta a forma como nós somos salvos, ele não fala, siga esse caminho, faça como eu faço, mas ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a salvação que nós precisamos. Ele é o Salvador e ele é a vida. Nós não precisamos obter a vida de outra forma, mas é na união com ele que nós recebemos essa vida que é ele próprio. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só através dessa união com ele é que nós somos salvos. Né? Então, por isso que a gente vê que ser salvo significa receber a Cristo. E a Bíblia nos mostra e nos diz que quem tem o Filho tem a vida. Né? Então, por isso, cada passo que nós damos, cada atitude que tomamos, qualquer coisa que nós fazemos enquanto crentes, é em Cristo e deve ser em Cristo. Não é simplesmente atitudes isoladas que eu não preciso refletir, mas a partir do momento que eu sou de Cristo, que eu pertenço a Ele, que eu estou unido a Ele, eu preciso viver da forma que Ele requer de mim. Cada passo da vida precisa ser dado com Ele e para Ele. Isso porque Deus não nos vê mais, né, a partir do momento que nós somos salvos, Deus não nos vê mais como uma pessoa somente, um indivíduo que está caminhando sozinho, mas Ele nos vê unidos a Cristo. Deus nos vê unidos a Ele. E por isso que quando é dito a respeito da nossa união com Cristo, é dito que Jesus é a raiz e nós somos os ramos, justamente porque não há mais vida fora dele. Não há mais a possibilidade de nós vivermos sem receber os alimentos que vêm da raiz. Se você pensar nessa figura da raiz, por exemplo, você sabe que um galho, quando ele é tirado da raiz, ele morre, porque ele deixa de receber o alimento necessário para que ele continue vivo, ele deixa de receber a vida. E por isso que nós que estamos em Cristo, quando somos tirados dessa raiz, a gente deixa de viver. Então por isso que a união ela é fundamental e é necessária para o processo todo de salvação. Se nós não estamos em Cristo, nós estamos sem essa vida, estamos sem receber a seiva que alimenta a raiz e, consequentemente, produz os frutos necessários. Então é muito importante que nós estejamos unidos a Cristo. A revista coloca muito importante aqui também, ainda na introdução, a doutrina da união com Cristo significa que em tudo o que é necessário para a nossa salvação, Deus nos tornou um com Cristo. Como nosso representante diante de Deus, ele vive uma vida de obediência que passa a ser nossa. Morreu pelos pecados de modo que
que podemos dizer que também morremos, ressuscitou e nos fez ressuscitar com ele. Tornamo-nos participantes de toda a vida e a obra de Jesus, de modo que é como se Deus olhasse para nós e visse Jesus. E é isso que os teólogos chamam de união mística. A partir do momento que Cristo fez toda a obra da redenção, cumpriu a lei conforme exigido, fez o que era necessário para a redenção, em tudo isso nós somos participantes com ele. E nós vamos ver no decorrer da lição que nós morremos com ele, ressuscitamos com ele e habitamos no céu com ele, e ele já estando assentado nos lugares celestiais, estando unido com ele, nós estamos ali também assentados. E essa união ela é efetivada pelo Espírito Santo de uma maneira misteriosa e sobrenatural que nos faz ser um com Jesus. Então perceba como é maravilhosa essa doutrina e como que a Bíblia deixa muito clara que nós não recebemos algo fora de nós e vivemos como se Cristo fosse apenas um complemento para a nossa vida, mas ele de fato se faz um conosco. É como nós estamos unidos a ele de fato e somos vistos por Deus sendo um nele. E então nós vamos ver como que nós estamos unidos em vários aspectos. O primeiro deles é com respeito à eternidade. Então, como nós vimos, a salvação que Deus nos dá nos faz um com Cristo, nos faz unidos a Ele. E essa união, ela começa na eternidade. A base para a eleição é a união com Cristo. Nós não fomos salvos por Deus porque Ele viu algo que seria bom em nós, ou então viu qualidades que seriam úteis ou fundamentais para nós sermos salvos. Mas a união, ela se dá na eternidade. Mesmo antes que a criação tivesse tomado forma e tivesse iniciado, Deus já havia planejado a nossa salvação e também havia planejado que ela seria em Cristo. Então, desde a eternidade, nós estamos unidos com Ele, estamos unidos com Cristo, e com base nisso é que no tempo determinado Deus envia Jesus para morrer por nós, porque já na eternidade nós estávamos unidos a Ele. É o que Efésios 1, versos 3 e 4 nos dizem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então Deus nos escolheu já na eternidade, e ali na eternidade nós já fomos unidos com Cristo. E como Deus nos escolheu, com base nessa união com Cristo, não era com vistas em algo que nós tivéssemos. Não era porque houvesse algo em nós. A eleição nunca pode ser vista fora de Cristo. Então, se nós pensamos em uma eleição, mesmo que seja pensando que Cristo nos escolheu e nos escolheu para dar essa vida, nós não podemos entender que isso tivesse sido feito em algum momento sem que nós estivéssemos unidos a Cristo. A escolha soberana de Deus justamente acontece porque nós estávamos unidos na eternidade. E com base nessa união é que Deus nos escolhe e nos chama no momento determinado. Então, desde a escolha, a união com Cristo é fundamental. E ela nunca pode ser vista à parte dessa união com Cristo. Deus nunca olha para alguém e nunca olhou, principalmente quando a gente fala em salvação, para alguém à parte de Cristo. Ele viu cada eleito em Cristo na obra de Cristo realizada pelo eleito. Em cada momento que Jesus caminhava na terra, executando a obra da redenção, Deus tinha em vista aqueles eleitos que estavam unidos a ele. E por isso que o Apocalipse 13, verso 8, diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque desde o momento em que Deus o escolheu para ser o representante nosso, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nos uniu a ele, e ele já estava determinado a morrer no nosso lugar. Então, nesse sentido, desde sempre, ou desde a eternidade, ele estava já como um Cordeiro que foi morto. Outro texto que nos mostra isso é 1 Pedro 1, 18 a 20, nos diz que sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então, não foi mediante coisas que nós pudéssemos manusear ou manipular, como
no verso 18 diz, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Nós não conseguimos comprar a salvação, conquistar a salvação, né? E aí nós somos resgatados de uma vida que era completamente alienada de Deus, longe de Deus. E pelo precioso sangue desse cordeiro que é Jesus, um cordeiro sem mácula, sem pecados, um cordeiro perfeito, e que foi escolhido desde a fundação do mundo para fazer essa obra. Desde a eternidade, Deus já havia escolhido para ser um povo em Cristo. E uma vez que ele escolheu esse povo, uniu a Cristo e determinou que Cristo fosse o cordeiro que salvaria esse povo. Então, toda a base da eleição, toda a base da escolha divina, a base da escolha soberana de Deus é com base na união com Cristo. Nós nunca podemos olhar para a união à parte ou olhar para a eleição à parte da união com Cristo. Ela é fundamental, porque é nela que é feita a escolha, com base nessa união feita desde a eternidade. Então, desde a eternidade, nós estamos já em Cristo, unidos a Ele. A segunda coisa que nós vemos é que a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, elas também se deram com base nessa união. Nós podemos entender que se fomos escolhidos para sermos salvos antes da fundação do mundo, Deus enviou seu Filho como nosso substituto em vida. E assim ele nos inclui em Cristo durante seu ministério nesse mundo. Então, uma vez que nós fomos unidos a Cristo na eternidade, já éramos um com Ele, havia já o plano da eleição, né, o plano da redenção, e nós tínhamos sido já eleitos por Cristo, eleitos por Deus, e estávamos em Cristo. No momento determinado, Deus enviou seu Filho, e enquanto Cristo viveu aqui, enquanto Cristo caminhou, enquanto Cristo fez o que tinha que fazer aqui na terra, nós já estávamos incluídos nessa vida dele. É por isso que, quando nós falamos a respeito da justificação, Cristo já estava cumprindo o que era determinado com base nessa união conosco, e por isso nós já estávamos unidos com ele em sua vida. Então, essa união é o que é chamado de união de vida, realizada objetivamente em Cristo. Então, é o sentido de que tudo que Cristo fez já era em união conosco, né? Então, o que ele fez na sua vida é como se fosse também considerado parte daquilo que nós deveríamos fazer, e por isso nós estávamos unidos com ele em sua vida. Assim como Adão ele foi o representante de toda a humanidade no teste do jardim, e a partir do momento em que ele escolhesse a desobediência, ele estava nos representando, e foi isso que aconteceu. Quando ele desobedece, é como se nós estivéssemos unidos a ele, ali naquela desobediência. Então, nesse sentido, ele não é simplesmente um erro de Adão, mas é um erro nosso também. Porque uma vez que nós estávamos lá com Adão e ele era o nosso representante, quando ele escolhe desobedecer, ele escolhe pecar, nós estávamos com ele também tomando a mesma decisão. Né? Então, quando Adão ele se rebela contra Deus, nós estávamos em união com ele, nos rebelando também. Por isso, toda a sua descendência é envolvida nisso. A rebelião de Adão era a rebelião nossa diante de Deus. Nós estávamos unidos com ele. E por isso, a Bíblia nos fala que, por causa do pecado que entrou por um só homem, portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12 nos diz isso. Romanos 5,22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é o texto de 1 Coríntios 5,22, desculpe. Então, 1 Coríntios 5,22 também fala a respeito disso. Todos nós nascemos em Adão. Mas aí quando Deus manda o segundo Adão, Cristo, o novo representante para o seu povo, ele executa toda a obra da redenção, cumpre a vontade de Deus, cumpre a lei para esse povo que havia sido escolhido. Né? Então nós estávamos incluídos em Adão, nesse segundo Adão, e toda a sua justiça praticada, tudo aquilo que ele faz, e era como se fosse a nossa justiça também. Então por isso que a doutrina da justificação, por exemplo, ela tem como base essa união. Tudo aquilo que Cristo fez, tudo que Cristo executou, tudo aquilo que Cristo cumpriu foi transmitido ao seu povo, né? Foi imputado ao seu povo. Nós fomos declarados justos com base nessa união por causa daquilo que Cristo fez. Por nós percebermos que em Cristo, né, como diz Marco Orton, não vem para melhorar o antigo eu,
para guiá-lo, direcioná-lo para uma vida melhor. Ele vem para nos matar, a fim de nos ressuscitar em novidade de vida. Então, a obra de Cristo ela é realizada não para que eu e você sejamos transformados em alguém melhor, ou então em alguém que pode ser digno de receber alguma honra, ou então para que pequenos desvios sejam feitos. Mas a obra de Cristo é para matar o nosso eu antigo, matar o nosso velho homem e nos transformar em imagem de Cristo. A morte de Jesus é a nossa morte, a sua ressurreição também é a nossa ressurreição, porque enquanto ele estava realizando isso, nós estávamos unidos a ele. Tanto na sua morte quanto na sua ressurreição estávamos em união com ele. E da mesma forma, nós já estamos assentados com ele nas regiões celestes, porque assim como ele subiu e assentou ao lado de Deus, nós, estando em união com ele, estamos ali também com ele. Todas essas coisas são aquilo que a teologia chama do já e o ainda não. Então, pensando na parte da união e da obra já realizada por Cristo, nós já estamos com ele. Mas no momento ainda nós permanecemos aqui, então estamos espiritualmente lá com ele e estaremos um dia também, finalmente, lá com ele. Mas de qualquer forma, a união com Cristo nos garante que nós estivéssemos com ele na sua morte, ressurreição e ascensão, e por isso nós estamos também já sentados com ele nas regiões celestes. Berkoff ainda fala também que a igreja está unida a Cristo porque foi crucificada com ele, morreu com ele, ressuscitou com ele dos mortos e foi levado a sentar-se nos lugares celestiais. Então a união mística, né, como nós falamos na introdução, ela é misteriosa porque nós não sabemos de fato como ela acontece, mas o que nós sabemos é que já estamos em união com Cristo. Ela não pode ser completamente racionalizada ou explicada por nós. E o que a gente precisa entender é que a união com Cristo ela é uma união de vida. Ela não é uma mera união de sentimento, de ideias ou de interesses. Não é porque eu concordo com o que Jesus fala que eu estou unido com ele, ou então porque ele prega boas coisas, eu estou unido a ele. Mas é uma união de vida. Eu morri para o velho homem e nasci para Cristo. E nisso eu estou unido com ele. Por isso é uma união de vida. Cristo e seu povo compartilham da mesma vida. E quando nós pensamos nos textos, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós vemos que Cristo é a vida. Ele não simplesmente dá, mas ele é a vida. E uma vez que nós estamos unidos a ele, nós recebemos essa vida que vem dele mesmo. Então essa é a segunda ideia, que nós estamos unidos a ele na sua morte, ressurreição e ascensão. Estávamos com ele quando ele morreu crucificado, estávamos com ele quando ele ressuscitou e estamos com ele nas regiões celestes, porque ele já está sentado no trono e nós estamos unidos com ele ali também. Outra verdade que nós encontramos na Bíblia a respeito da união é que nós estamos unidos a Cristo em todo o processo da salvação. Nas próximas aulas que se seguem da revista, nós veremos cada um dos aspectos da salvação, ou que a teologia chama de Ordo Salutis, ou a ordem da salvação, que é tudo aquilo que foi realizado para que nós fôssemos salvos. E quando nós olhamos cada um desses elementos, não é possível olhar para eles a parte de Cristo. Não há como olhar para a transformação realizada, para a salvação realizada, sem pensar na união com Cristo. E por isso a gente deve entender que enquanto Cristo permanecer exterior a nós, e nós estaremos separados dele. Tudo que ele sofreu e fez só faz sentido para nós, ou só é aplicado para nós quando nós o recebermos também. É o que Calvino disse. Devemos entender que enquanto Jesus permanecer exterior a nós e estivermos separados dele, tudo que ele sofreu e fez para a salvação da raça humana permanece inútil e sem qualquer valor para nós. Então, tudo aquilo que Cristo fez para a salvação, ela é aplicada no tempo e na história, que é o momento quando nós somos chamados, que é o momento quando o Espírito Santo muda o nosso coração, muda o nosso entendimento e faz com que nós recebamos a Cristo. Enquanto isso não acontece, nós permanecemos exterior a Cristo, ele permanece exterior a nós. E isso tudo é aplicado quando ele nos chama. Nós já estamos na eternidade eleitos, escolhidos, unidos a ele, mas isso é aplicado no momento na história, quando nós somos chamados e regenerados em Cristo. Todas as bênçãos espirituais de Cristo são nossas em razão da união com ele.
Para sermos aceitos por Ele e desfrutar da sua glória, nós temos que ter a Cristo e o próprio Cristo. Não há como nós entendermos a salvação a parte de Cristo. Não há como nós desejarmos sermos salvos, receber a eternidade, receber as bênçãos, se nós não quisermos receber a Cristo. Todas as bênçãos espirituais, toda a obra da salvação, tudo aquilo que Deus pode nos dar, somente é efetivo e somente é real com base na união com Cristo. Não há como pessoas que não têm Cristo desejarem essas bênçãos de salvação. Somente assim, somente unidos a Cristo é que nós podemos receber tudo isso. E dentro da salvação, a gente precisa entender que a regeneração é a primeira das ideias que nós exploraremos aqui. A regeneração, que é o novo nascimento, que é quando nós recebemos a vida de Cristo, ela deve ser entendida como um ato pelo qual ele traz vida, e essa vida somente é possível com base na união com Cristo. Assim, alguém que estava espiritualmente morto passa a estar espiritualmente vivo, e para receber essa vida é somente com base na união. Efésios 2, versos 4 e 5, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então observe que uma vez que estávamos mortos espiritualmente, a gente recebe vida, observe o final do verso 5, juntamente com Cristo. Somente com base nessa união com Cristo, somente estando unidos a Cristo, é que nós podemos receber a vida. O ato de dar a vida, e que é o novo nascimento, a regeneração, só acontece em união com Cristo. Se nós estávamos mortos e recebemos agora a vida, é porque nós estávamos unidos a Cristo. Deus é que fez com que nós nos tornássemos espiritualmente vivos. E somente é possível receber essa vida, ser espiritualmente vivo, se nós compartilharmos da vida de Cristo. E a vida de Cristo é obtida na união com Ele. A regeneração é em Cristo e é uma espécie de ressurreição espiritual. Porque nós morremos para aquela nova vida, para aquela velha vida, e vivemos a nova vida de Cristo. Morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Por isso é como que uma ressurreição espiritual. Então a regeneração, a nova vida, a vida espiritual, ela só é obtida, ela só é ganha em união com Cristo, estando juntamente com Cristo. A própria questão da justificação também, ela deve ser vista como também sendo em Cristo. A justificação, só para a gente lembrar, é o ato divino pelo qual ele coloca sobre o crente a justiça de Cristo. Isso significa que o crente passa a ser declarado justo diante de Deus. A principal figura para a justificação é a de um tribunal, onde nós somos declarados culpados, ou onde nós somos julgados como culpados. Cristo vem e paga a pena no nosso lugar, e com base naquela justiça de Cristo, nós somos declarados diante do tribunal de Deus como justos. Então, somente com base nessa justiça que Cristo realizou é que nós podemos ser declarados justos. E como nós vimos, durante a sua vida, enquanto Cristo viveu e cumpriu a lei, executou o plano de Deus, nós estávamos unidos com Ele. E por isso nós podemos receber essa justiça. Porque Ele realizou, porque Ele fez tudo aquilo que era necessário para nós sermos justificados. Nós, estando em união com Ele, recebemos a declaração de justo com base na sua obra. É o que 2 Coríntios 5:21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Então, somente por causa da união com Cristo é que nós fomos feitos justos. A justificação depende inteiramente da nossa união com Cristo. É o que Michael Horton diz: somente por meio da união com Cristo pode o crente gozar da identidade de pertencer a Deus. Então, a justificação também tem a ver com essa união com Cristo. Outra coisa que nós vemos também fundamental à união com Cristo é a adoção. A adoção diz respeito à atitude divina pela qual ele nos adota como filhos. E essa adoção ela também é feita com base na união de Cristo. Efésios 1:5 diz que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Também Gálatas 4:4 e 6 nos diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam perdidos, que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O que esse texto nos mostra é que nós somos predestinados para ser filhos de Deus, e isso desde a eternidade. E Deus concretizou isso dentro do templo. Lembra que eu falei que a nossa escolha, a eleição, ela tem como base a eternidade? Na eternidade, Deus nos escolheu. E Deus nos chama na história também. Se Deus havia planejado a obra da redenção e Cristo já era o Cordeiro morto desde a eternidade, isso tudo por conta do decreto de Deus, Deus executa isso também num tempo dentro da história. Né? Então, nós fomos predestinados para ser filhos dele desde a eternidade e ele concretiza isso no tempo. Somos filhos de Deus porque temos o Espírito de Cristo em nós e com isso nós somos também herdeiros. Nós recebemos uma herança juntamente com Cristo. Jesus, como nosso irmão mais velho, nós recebemos a herança de Deus. É o que Romanos 8,17 nos diz também. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós somos filhos e herdeiros de Deus. Nós recebemos a filiação por adoção e recebemos também a herança que é destinada aos filhos de Deus. Tudo isso por conta da união com Cristo, de estarmos unidos com ele. A santificação também é outro ponto que nós vemos a união com Cristo como fundamental, e nós precisamos lembrar que a santificação é a atividade do Espírito pela qual o crente é renovado dia a dia em conformidade com a imagem de Deus, que significa o abandonar dos pecados para viver uma pureza. Então, progressivamente, dia após dia, nós vamos nos renovando a nossa vida, renovando tudo aquilo que fazemos para sermos mais conformes à imagem de Cristo, sermos mais parecidos com Cristo. 1 Coríntios 1,30 nos diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O que o texto quer nos ensinar é sobre santificação. A santificação não é encontrada dentro de nós mesmos, não é encontrada naquilo que nós pensamos ou naquilo que nós podemos aprender sozinhos, não é uma habilidade nossa, embora ela requeira um esforço nosso. Ela somente só pode ser encontrada em Cristo. Isso significa que, embora a santificação ela é uma ação nossa de nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, agirmos conforme aquilo que Deus quer, ela não é completamente obra nossa, mas ela depende da nossa união com Cristo. Nós só podemos ser santos, só podemos ser transformados a partir do momento em que nós estamos unidos a Cristo. A verdadeira santificação só é encontrada em Cristo. Embora ela seja uma atitude nossa, seja uma ação nossa, ela não é feita a partir de Cristo. Isso quer dizer que alguém que deseja ser santo não pode ser santo com base na lei, como nós lemos aqueles que estavam sujeitos à lei. Ele não pode seguir um conjunto de regras por sua própria força, por sua própria vontade, pensar isso é certo e errado, eu tenho que praticar isso. Isso não vai tornar a pessoa justa. O que vai tornar a pessoa justa é quando essas ações renovadas, essas ações transformadas, essa vida nova é vivida em Cristo. A gente só pode executar a vontade de Deus em Cristo, unido a Ele, estando unidos a Ele na nossa vida. Então, somente em Cristo podemos ser santos, e somente através dessa união é que nós recebemos a santificação. A justificação nos declara justos diante de Deus, e a santificação nos transforma como Cristo, mais parecidos com Cristo. E tudo isso em união com Ele. Como Deus é santo, nosso vínculo com Ele também deve ser um vínculo de santidade. Como Deus diz, como nós somos ensinados, sede santos porque eu sou santo. Porque Deus é santo, a nossa relação com Ele também precisa ser uma relação de santidade. E por fim, dentro dessa vida cristã, ou dentro desse processo de transformação, a última coisa que nós vemos aqui é sobre a perseverança, que também é realizada em Cristo. A perseverança é a virtude de permanecer fiel até o fim, e isso capacitado pelo Espírito Santo. Podemos perseverar até o fim porque estamos em Cristo. A gente só pode chegar ao final da caminhada unidos a Cristo
Só podemos chegar no céu e nos encontrarmos com Deus porque nós estamos em Cristo, porque nós estamos unidos a Ele. E só por causa disso é que a gente pode perseverar. É o que Romanos 8, 38 e 39 nos diz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora nós olhemos ao redor e vejamos poderosas forças atuando, tanto no mundo espiritual quanto ao nosso redor, nós vemos nações poderosas, vemos pessoas influentes. Nada disso pode nos tirar dos braços de Cristo. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. E é justamente o que Paulo quis dizer no capítulo 8. Ele fala sobre as dificuldades do presente. Ele nos fala que devemos permanecer fiéis em meio às tribulações, porque nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus não está em outro lugar senão em Cristo. Em Cristo Jesus é que nós encontramos o amor de Deus, que não permite que nós sejamos perdidos ou que alguém nos tire dos seus braços, pois nada pode nos separar do amor de Deus. Que poderá no mundo que pode nos separar de Deus? Existe alguma coisa que pode nos separar? Que a Bíblia ensina que não. E por esse motivo nós podemos perseverar, porque estamos unidos a Cristo, estamos junto com Ele, caminhando em direção à eternidade. Então, o que nós vemos nesse processo de salvação é que a união com Cristo é fundamental. É por conta da união com Cristo que nós somos regenerados e recebemos a nova vida. Recebemos a justiça de Cristo e somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Somente na união com Cristo nós somos adotados como filhos de Deus e, portanto, herdeiros juntamente com Ele. Nós só podemos desfrutar da nova vida e crescer em santificação por conta da união com Cristo. E também só podemos perseverar até o final, porque estamos em Cristo. É fundamental a união com Cristo dentro da salvação. E a Bíblia deixa isso muito claro, mostrando que estamos com Cristo, estamos juntos com Jesus Cristo. E as implicações disso, elas não se dão somente, então, na salvação como o ato salvador em algum ponto específico, onde nós mudamos de vida e dizemos, agora eu sou um novo convertido. Mas ele também tem implicações na vida toda. Como nós vimos já sobre a santificação, a vida cristã, ela deve ser vivida também em Cristo. A excelência da nossa vida cristã depende inteiramente da nossa união com Cristo. Para que nós possamos viver como um cristão, testemunhando a respeito de Cristo, testemunhando a respeito do Evangelho, é fundamental a doutrina da união com Cristo. E é o que Paulo escreve em 1 aos Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ele está nos mostrando que a nova vida, ela não tem origem ou desenvolvimento em si, mas é por causa de Cristo, por causa da sua ressurreição, por causa da sua obra que nós podemos desfrutar da nova vida de ressurreição. Nós estávamos unidos a Ele, na sua morte, na sua ressurreição e ascensão. É por causa da união que nós podemos desfrutar de uma nova vida. Podemos tanto ver a origem dela, o motivo pelo qual nós a recebemos, ou de onde nós a recebemos, como também o desenvolver dessa nova vida. Tudo isso é por conta da união com Cristo. A gente só pode desenvolver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida transformada, quando a gente tem em vista a união com Cristo. Somente por causa disso. E se morremos com Cristo, não vivemos mais para a carne, mas vivemos para o Espírito. Isso nos mostra que tudo aquilo que nós fazemos deve ser feito tendo isso em vista. Tendo em vista que nós somos unidos a Cristo. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais para minha própria vontade, não vivo mais para os meus desejos, para os meus sonhos e para aquilo que eu quero. Mas agora, a partir do momento em que nós somos salvos, eu vivo para Cristo, porque eu estou unido com Ele na sua morte, e por isso eu morri para mim mesmo e para as coisas do mundo. Estou vivendo com Ele, eu morri também, estava com Ele também na ressurreição, e por isso eu recebi a nova vida, e também eu estava com Ele quando Ele se assentou nas regiões celestes, e por isso nós podemos estar unidos com Ele. Por isso que esse desenvolver de uma nova vida é feito com base na união com Cristo.
E também estar unido com Cristo é a base fundamental da nossa existência. Nós não vivemos mais independentemente. Nós agora existimos com Ele. Com Ele vivemos, nos movemos. E também, como Gálatas 2:20 nos fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida do crente não tem mais a sua existência, o propósito sem Cristo. Ele não vive mais para si mesmo. Ele não mais olha para os seus planos, mas ele vive para Cristo. O seu único propósito de vida é Cristo. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. É por causa dessa união, é por causa do que ele fez por nós, porque nós estamos unidos a ele. Toda a minha vida não é mais vivida para mim, mas é vivida para o Senhor. Outra coisa que a união nos lembra é que os sofrimentos eles fazem parte da vida cristã. Certamente nós não gostamos de sofrer, e os sofrimentos nos causam dor, nos causam angústia, mas o nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Ele veio à Terra, morreu, ele sofreu, foi humilhado e cumpriu a obra. E quando ele nos chama a tomar a cruz e segui-lo, ele está nos chamando para uma mesma vida, uma vida de sofrimento. E quando nós pensamos na luta contra o pecado, a própria luta contra a carne nos traz o sofrimento, nos traz a luta, e essa luta traz as suas consequências consigo. E por isso nós temos que entender que os sofrimentos eles fazem parte da vida do crente. E esse sofrimento ele não é simplesmente algo para nos castigar, mas é algo que nos ensina também, e é algo que deve ser visto como aquilo que Deus nos dá para o nosso próprio crescimento. Filipenses 3, 9-10 nos diz que nós devemos ser achados nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte e ressurreição. Então estamos unidos com ele já no seu sofrimento também, e a partir do momento que nós estamos unidos a ele, a justiça que Deus encontra em nós não é mais baseada em nós, não foi obtida por nós, não foi conquistada por nós, mas foi obtida pelo próprio Cristo. E é uma justiça que procede do próprio Deus e que foi apropriada por meio da fé. E para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte. Então, o sofrimento ele faz parte e é uma das características da nossa união com ele. Quando nós sofremos como ele. E isso Deus nos dá para que nós também possamos crescer e perceber Deus também caminhando conosco na nossa própria vida. E esse foi o entendimento que tanto Pedro quanto Paulo tiveram, e que os seus sofrimentos contribuíam para que o nome de Cristo fosse glorificado. Então esses sofrimentos mostram a glória de Deus. Os sofrimentos também revelam um Deus que está conosco a todo momento. E a última coisa que nós aprendemos também com a união é que nós não somos chamados para vivermos afastados da igreja. O corpo de Cristo, o corpo da igreja, ele é formado pelos crentes que estão debaixo de um mesmo cabeça que é Cristo. Eu e você não somos chamados para sermos ermitões ou eremitas, vivermos separados, cada um do seu lugar e buscando Deus de forma individualizada. Mas nós somos chamados para estarmos unidos a Cristo. Isso porque quando a Bíblia fala a respeito ou usa uma das figuras, usa do corpo. Cristo sendo cabeça e o corpo de Cristo reunido por meio dos crentes. E a própria questão dos dons, elas manifestam isso. Cada um dentro da igreja recebeu um dom. E esse dom não é usado para você mesmo, mas é um dom que é usado em benefício de todo o corpo. Por isso que cada um tem um dom. Se fosse para todo mundo viver separado, cada um teria todos os dons e seria autossuficiente na sua vida. Mas Deus chama o seu povo, chama a igreja para viver essas realidades eternas, para viver como uma família de Deus, para viver unidos, não sobre o seu próprio desejo, mas sobre o cabeça que é Cristo, o cabeça que controla todas as coisas.
Efésios 4, 15 e 16 nos diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aí o que ele quer nos mostrar é que cada um desses membros tem Cristo como cabeça e todos os relacionamentos precisam ser mediados por Cristo. É por isso que é tão importante dentro da igreja que essa união se faça presente, porque ela reflete o relacionamento nosso com Deus. Através da união dos crentes é que nós nos beneficiamos uns aos outros, que usamos os nossos dons em favor uns dos outros, e sempre tendo Cristo como cabeça. E por isso, então, a comunhão entre os irmãos é fundamental e essencial para o crescimento tanto individual quanto coletivo também. Nós crescemos individualmente como crentes e a igreja de Cristo também cresce e se expande, porque ela está unida em Cristo. Enquanto a igreja estiver caminhando cada um para o seu lado, a igreja não cresce. Enquanto a igreja busca cada um o seu próprio interesse, o corpo sofre. Pense, por exemplo, um maratonista que vai disputar uma corrida muito longa e sua perna direita quer correr para o lado direito e a perna de esquerda para o outro lado oposto. Como que esse maratonista vai conseguir disputar a corrida? Ou então seus braços seguram uma grade próxima a ele. Como que ele vai conseguir chegar ao final da corrida? Ou como ele vai se beneficiar de tudo isso? O corpo da igreja, ele é chamado para caminhar numa mesma direção. É chamado para viver sobre um que é Cristo, para refletir o seu amor, para refletir a união de Cristo, para refletir o que Cristo fez. E nisso nós recebemos as bênçãos de Deus, tanto individualmente quanto coletivamente. Tanto eu cresço como cristão, como também o corpo da igreja como um todo cresce. E a igreja ela foi chamada para ser testemunha de Cristo. E que testemunho haverá para o mundo se a igreja vive cada um por si, em conflitos, se os vizinhos da igreja conhecem a igreja como aquela igreja que vive em disputas, uma igreja que prega uma coisa e vive outra. Então, a união com Cristo nos lembra também a respeito disso. A igreja é formada para viver unida sobre o cabeça, que é Cristo. A conclusão da revista nos diz algo muito importante, né, fazendo um fechamento de tudo isso. Nós lemos na conclusão, por isso dissemos que o cristianismo não é uma religião, mas uma pessoa única, Jesus Cristo. Para efeitos de salvação, é como se só Cristo existisse. Deus não olha para nossas obras, olha para as obras de Cristo. Deus não olha para os nossos pecados, olha para a justiça de Cristo. Quando Deus nos olha, ele vê Cristo. Todos nós agora fazemos parte dessa pessoa maravilhosa. Jesus Cristo, Jesus vive nos crentes. Ele é a vida dos crentes. Viver o cristianismo não é questão apenas de fazer o que Cristo mandou ou seguir o exemplo dele, é questão de ter o Filho, de estar nele. Cristo é o tesouro maior que temos. Nada se compara aos benefícios que temos nele. A pior situação que alguém pode enfrentar é de estar sem Cristo. O apóstolo Paulo fala que os crentes de Éfeso, antes de conhecerem a verdade, estavam sem Cristo, separados na comunhão de Israel, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Estar sem Cristo é não dispor de nenhuma das bênçãos de Deus. Em unidade com Cristo, dispomos de uma nova identidade, a identidade de Jesus. O cristianismo não é uma religião, é uma pessoa, Jesus Cristo. Então é fundamental que você entenda essa questão da união com Cristo. É com base nela que a nossa salvação se dá e todas as demais partes da salvação, como nós veremos, elas se fazem presentes através da união com Cristo, através dessa unidade com Cristo. E aí Deus nos olha e não vê a nós, mas vê Cristo na nossa vida, por causa dessa união, dessa unidade que há dos crentes com Cristo. Nós vamos orar, encerrando essa aula, pedindo a direção e orientação de Deus para entendermos essas coisas. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua orientação e a Tua direção, ó Pai. Ao olharmos para a riqueza da Tua palavra, compreendemos como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor realiza a Tua obra.
em nossa vida. Obrigado porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos vê Cristo em nós e não vê os nossos pecados. Somos gratos a Ti, Senhor, e nos ajuda-nos a compreender mais a cada dia a respeito dessas verdades e compreendermos mais o que isso significa para a nossa vida. Ajuda-nos a viver como eleitos do Senhor e que estão unidos a Cristo e que são um com Cristo. E nós não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, leiam de novo essa revista, essa lição. Essa lição é muito rica e ela traz um grande benefício para nós, enquanto crentes. Conhecer a união com Cristo nos ajuda a entender como que todo o processo da salvação se dá. Somente em união com Cristo nós podemos também viver para Ele, a partir do entendimento de que nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. Que Deus os abençoe.